Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu quero estar passando aqui para deixar uma palavra de meditação ao coração dos irmãos. Como a gente não fez uma live hoje, eu quero deixar um texto para a nossa meditação sobre essa situação que nós estamos vivendo. Não tem como deixar de falar sobre isso que a gente está passando agora. A maioria todo mundo está passando. E hoje é 24 de março. Eu quero deixar uma palavra aqui em Provérbios capítulo 24, que diz bem assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e cobertos de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Parece o livro de Provérbios, ele traz muitos ensinamentos para nós, e um dos ensinamentos aqui que Salomão vai trazer para a gente, através do Espírito Santo de Deus, é sobre a observação, né, de uma pessoa preguiçosa, que ele passa pelo campo dessa pessoa e ele observa e vê aquilo dali, ele tira um ensinamento sobre aquela situação que aquela pessoa estava passando. Aquele preguiçoso, ele tira um ensinamento sobre aquela situação ali. E essa situação que nós estamos vivendo agora, em cima dessa palavra aqui, que Salomão tira uma lição sobre como que vai ficar futuramente a vida dessa pessoa que é preguiçosa, que não tem uma disposição, enfim, ela acaba entrando na pobreza. Mas na realidade, o texto revela o que eu acho mais interessante, que eu estava meditando, é o seguinte: é que uma coisa simples, Salomão conseguiu tirar um ensinamento para ele. E como nós estamos vivendo essa situação, veio no meu coração de deixar uma palavra sobre algumas lições que a gente pode tirar no meio dessa situação que nós estamos vivendo agora. Porque queira ou não queira, nós, como servos de Deus, precisamos aprender lições todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, para a nossa fé, para também passar para outras pessoas aquilo que Deus tem nos dado, a capacidade de discernir e aprender. E diante dessa situação, eu listei aqui algumas coisas em meio a essa situação, a adversidade que nós estamos vivendo agora. E a gente aprende algumas lições, a gente aprende algo para a nossa vida hoje, que depois a gente vai poder contar essas experiências que a gente vai ter, essas lições que a gente vai ter. E uma das primeiras lições que a gente pode tirar em meio a essa situação que a gente está vivendo, a primeira coisa que eu tenho aprendido e visto nessa situação, a primeira coisa, a lição que a gente pode tirar nisso tudo, dessa situação, é a revelação da nossa fragilidade, irmãos. Nunca se viu um momento como esse, num certo sentido, nesse século para cá, o medo da morte, o medo de morrer, o medo de adoecer. Um mês aí atrás, as pessoas estavam tranquilas. Estava acontecendo algo lá na China e aqui no Brasil as pessoas estavam tranquilas. Mas agora todo mundo a maioria estão vendo a fragilidade, né, que eles têm, que nós temos. Porque na realidade revela o quão a gente é frágil, como a Bíblia diz que toda glória do homem é como a flor da erva,
O homem a erva, a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor de fumaça. Então, durante muito tempo, as pessoas, essa situação tem levado as pessoas, algumas pessoas, precisam entender e compreender a fragilidade das suas vidas. Neste momento é o momento das pessoas, espero que pessoas possam estar reconhecendo a sua fragilidade, no certo sentido de não mais se achar superior às outras pessoas, ou humilhar outras pessoas, e ver que todo mundo está na mesma situação. A primeira lição é a nossa fragilidade, a fragilidade, que de repente um vírus desse daí pode nos levar à morte e à doença e a viver até dependente, de certas situações. A primeira lição. A segunda lição que eu queria deixar nesse sentido, irmão, da situação que nós estamos vivendo, que o que temos não pode mudar a situação. Por mais que muitos podem até ter dinheiro aí, como os supermercados estavam lotados, as pessoas comprando coisas, enfim, mas caso adoeça, não tem, o dinheiro que ele tem não vai resolver o problema. O dinheiro que ele tem não vai trazer a cura para ele. Então, na realidade, o que temos não pode mudar a situação. Por mais que tenha milionários, várias pessoas, instituições, e trabalhando em cima disso daí, no certo sentido, vai amenizar a situação por um momento, mas não vai mudar essa situação de imediato. Então a primeira coisa é a revelação da nossa fragilidade. A segunda coisa é que o que temos não pode mudar a situação, entendeu? Eu não posso mudar a situação, você também não pode mudar a situação. Essa situação é algo que só Deus para pôr a mão e poder amenizar e poder agir, nessa situação, para jogar por terra isso daí em nome de Jesus Cristo, para que não piore mais. Porque o que eu tenho, o que nós temos hoje, na realidade, eu falo no sentido material, não resolve o problema. Só ameniza o problema, mas não muda a situação. A terceira coisa é os planos de Deus sempre vão prevalecer. Irmãos, independente das especulações que tem sobre esse vírus, independente do jogo político que tem por trás, mas independente disso daí, muitas coisas comentando, falando sobre isso daí, mas independente disso, os planos de Deus sempre vão prevalecer. O que Deus tem planejado vai prevalecer. Tudo aquilo que Deus tem planejado para fazer, Deus vai fazer. Os planos de Deus, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus, ele é capaz de fazer acontecer os seus projetos, os seus planos. Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, os planos de Deus sempre vão prevalecer. Independente dessa situação, os planos de Deus vão prevalecer. Por isso que a Bíblia diz que muitos são os propósitos do coração do homem, mas é o desígnio do Senhor que prevalece. Há muitos de nós, se parar para analisarmos, nós mudamos a nossa rotina, mudamos os nossos dias e planos, projetos que nós tínhamos durante esse mês, o mês de abril, e tudo isso daí caiu por terra. Por quê? Porque na realidade, o dia de amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então os planos de Deus sempre vão prevalecer. E uma coisa que eu queria colocar aqui, para a nossa meditação, que nos traz uma lição no meio dessa adversidade, é que precisamos confiar em Deus incondicionalmente, irmãos. A lição que nós precisamos tirar diante dessa adversidade que a gente está vivendo agora é confiar em Deus incondicionalmente. Colocar toda a nossa confiança, a nossa dependência em Deus, crer, A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai mover diante dessa situação, prover sobre as nossas vidas. Pessoas estão inquietas, pelo dia de amanhã, a situação, como se diz, financeira, sobre tudo, contas que vão ficar atrasadas, sobre coisas que precisam ser pagas, enfim, são tantas coisas. E nós não sabemos o dia de amanhã, mas a nossa confiança está posta no Senhor. Em nome de Jesus Cristo,
que essa confiança seja, né, incondicional, inabalável, e isso que vai fazer, né, nós conseguirmos vencer esse momento, né, que estamos passando, em nome de Jesus Cristo. Então tire lições nesse momento agora que estamos passando, em nome de Jesus Cristo. Depois você leia Provérbios capítulo 24, do 30 ao 34, medite que uma simples visão, né, de alguém preguiçoso, né, e a situação que esse preguiçoso vive trouxe uma lição para essa pessoa. Então essa situação também tem lições para nós. Então uma das lições, a primeira lição é a revelação da nossa fragilidade. Pare para pensar, né? Hoje podemos estar aqui, amanhã não estaremos mais. A segunda coisa, o que temos não pode mudar a situação. Tem muita gente que tem muito dinheiro aí, mas não pode mudar a situação. Não pode mudar a situação, por mais que ele venha precaver, venha suprir a sua casa, mas não pode mudar essa situação de pandemia que está acontecendo. E terceiro, os planos de Deus sempre vão prevalecer. Sempre vão prevalecer. Quarto ponto, precisamos confiar incondicionalmente em Deus. Essa confiança é que vai garantir a nossa paz, a nossa segurança, a nossa certeza que teremos dias melhores, né? Mesmo que o Senhor toque a trombeta e venha ao nosso encontro, e nos leve, é melhor. Em nome de Jesus Cristo, que você possa estar meditando nessas coisas aqui que eu listei aqui, em nome de Jesus Cristo. E por último, confiar, em nome de Jesus, até a última hora, até o último momento, confiar no Senhor, colocar nossa esperança no Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua família, que Deus, né, cubra, né, você de força, de graça para poder continuar crendo, confiando e esperando no Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.